Olá, tutores e alunos. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Tópicos Avançados em Informática. Na programação desta aula, compreenderemos a forma como interagimos hoje, as redes sociais, o papel e a importância do profissional de TI, e lembramos a vocês que tem acesso aos textos e atividades que lhe ajudarão a compreender de uma maneira crítica e reflexiva. Esses textos fazem parte do material complementar que estão na sua sala virtual. Ao final, você deverá ser capaz de compreender o grande acontecimento social nos últimos 20 anos, que são as redes sociais. Vamos também conhecer sobre a conduta do novo profissional de TI, com as exigências do mercado e sua ética profissional. Vamos começar então compreendendo o contexto nas redes sociais. As redes sociais são ótimas ferramentas de comunicação e facilitam a vida em diversos aspectos. Porém, deve-se levar em conta também o que há de prejudicial nas relações em redes. Nos dias atuais, as diversas opções de sites de relacionamentos ocupam uma parte significativa no tempo das pessoas, como Twitter, Facebook, YouTube, Google+, Instagram, são algumas das principais e também mais utilizadas no Brasil. Com elas, é possível falar com uma pessoa no Japão ou na Bahia, simultaneamente. Compartilhar o que se está fazendo por meio de vídeos, fotos e textos em tempo real, e tudo isso com a interação total com os amigos. Ou seja, são ótimas ferramentas de comunicação e de entretenimento, agilizam e facilitam a nossa comunicação diária. Entretanto, na mesma proporção que tem pontos positivos, contam também com pontos negativos, como, por exemplo, a sensação de solidão ou a dificuldade de superar a timidez. O usuário ele deve ter em mente que não é ele que está a serviço das redes sociais, são elas que devem trabalhar a seu favor, para facilitar e agilizar a sua vida. O uso indiscriminado, sem se preocupar com vícios de comportamentos que elas podem oferecer, é prejudicial. Entender o que esses sites têm a oferecer de ponto positivo e quais são os aspectos negativos é o primeiro passo para estabelecer um uso saudável. Para ajudar nesse entendimento, vamos elencar 5 pontos que podemos considerar como pontos positivos e negativos nas relações, nas redes sociais. Vamos pensar sobre essas questões. Vejamos então quais são os pontos positivos e negativos do uso das redes sociais nos tópicos. Aqui nós vamos elencar, foram elaborados pela psicoterapeuta Maura de Albanese. Os pontos positivos são pontos positivos do uso das redes sociais. Ajudam a manter os relacionamentos, mesmo à distância. No dia a dia, que é muito corrido, uma simples mensagem alivia a angústia da separação. Suscitam os sentimentos de fazer parte de um contexto ou relação. Facilitam a expressão do que se sente e pensa. O compartilhamento de textos, fotos, vídeos e imagens é uma forma saudável de se expressar. Dão a oportunidade de pensar antes de reagir. Na comunicação verbal, a reação é instantânea, enquanto que na comunicação virtual e escrita, temos mais tempo para pensar antes de agir. Estimulam a criatividade. Muitas pessoas usam o seu perfil na rede para se expressar e existe essa abertura proposta pelas redes sociais. Dá ao jovem a oportunidade de mostrar o seu talento. Agora nós vamos ver os pontos negativos que vamos destacar. Os pontos negativos são sensação de solidão. As redes sociais acabam oferecendo um relacionamento superficial, onde muitas vezes não há aprofundamento nas relações. Perda de tempo sem perceber.
o usuário usa o tempo livre que tem para bater papo no Facebook, Twitter, por exemplo, ou então ver fotos no Instagram. Aumento da fofoca, olha só, gastam-se tempo e energia verificando o que o outro está fazendo, comprando, comendo ou assistindo, uma espécie de Big Brother virtual. Estímulo à inveja, olha só, muitos conteúdos compartilhados são sobre bons momentos, viagens, festas e lugares lindos ou jantar num bom restaurante. Entretanto, nem sempre quem vê esses posts está desfrutando dessas maravilhas, né? Criam barreiras para a socialização física. A pessoa tímida recorrerá às redes sociais para expor, porém, dependendo do grau de timidez, o indivíduo pode usá-las como um único canal para interagir com as pessoas, fugindo da exposição face a face. Voltando para as relações nas empresas, né? Atualmente, as organizações utilizam a análise de redes sociais como instrumento de gestão, né, com foco no aumento da sua competitividade. Por meio da melhoria do entendimento do fluxo da informação e troca de conhecimento entre seus colaboradores, clientes ou stakeholders, que significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que fez um investimento ou tem uma ação ou interesse em uma empresa. São os stakeholders. Né? Acarretam uma demanda por ferramentas de TI que auxiliam essa atividade. No entanto, dada a diversidade de ferramentas disponíveis no mercado, escolher a mais adequada para o atendimento à necessidade específica de uma organização não é uma tarefa simples. Segue, então, conceitos fundamentais relacionados à análise de redes sociais. Além de relacionar conceitos, características e aspectos analisados no estudo das redes, né, a fim de demonstrar as características a serem consideradas durante a escolha do software para análise de rede social, apresentou aqui, né, a seguir, uma lista com alguns dos principais softwares de análise de redes sociais disponíveis a alguns dos seus recursos. Quando se trata de avaliar o desempenho de uma marca ou serviço nas redes sociais, não basta apenas fazer o que dizem e o que dizem sobre você. Existem diversas métricas que podem ser exploradas e utilizadas para medir o seu desempenho nas redes sociais. Não apenas para auxiliar no atendimento aos clientes, e para fornecer dados, né, que sejam estratégicos para o negócio. Existem várias ferramentas que te ajudam nessa tarefa e nós separamos aqui 5 ferramentas gratuitas para monitoramento de rede social, que oferece diferentes análises, né, e que pode te auxiliar na produção de seu relatório de monitoramento, nas tomadas de decisão, em relação aos concorrentes, na produção de conteúdo e na criação de novas estratégias para suas redes sociais. Nós estamos aqui a Linkalizer, que através de métricas pré-definidas, a ferramenta Linkalizer calcula o desempenho de sua fanpage, comparando-a com as principais páginas ligadas ao seu setor e oferecendo diversas boas práticas para que você consiga melhorar sua nota na plataforma, que varia de 0 a 100. Existe também o Iconosquare, que é conhecida anteriormente como Statgram, né? Essa ferramenta oferece o que há de melhor sobre dados de Instagram, uma vez que a própria rede social não possui um painel analítico. Através do Iconosquare, você pode verificar seu histórico de fãs, né, o volume de curtidas e comentários e até números de pessoas que não são seus fãs, mas chegaram até suas fotos, graças a atividades de terceiros, né? Tem o Cifrei, que é quando se trata de dados boards, né? O Cifrei é uma ferramenta mais robusta do mercado, né? Mesmo o seu plano gratuito oferece uma enorme customização dos dados e métricas das principais redes sociais existentes. Ela também oferece um modo TV, que permite instalar um telão em que uma sala ou um ambiente profissional
para que várias pessoas consigam acompanhar o desempenho de determinada marca em tempo real. Existe também o Follow-Working, oferece uma análise detalhada sobre os seus seguidores do Twitter, por exemplo, né, como palavras-chave mais utilizadas, relevâncias sociais, quantas vezes divulgam os links, quantas vezes restituem o seu conteúdo, quantas estão online, quais as linguagens mais utilizadas e em quais lugares do mundo estão localizados, né? Existe também a MyTopTweet, que são os mesmos criadores da Riff, né? Essa ferramenta permite saber quais os tweets mais populares, né, que possuem maior número de tweets e favoritos, né, de cada perfil. Além de ajudar no seu desempenho, pode oferecer informações relevantes sobre os melhores conteúdos dos seus concorrentes. Encerramos aqui, então, essa primeira parte da aula, né, com uma reflexão de ensinar e aprender de Einstein. Vamos ler. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará, assim, uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará com os seus conhecimentos profissionais, mas a um cão ensinado do que uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender e compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias, para determinar com exatidão o seu lugar exato em relação aos seus próximos e à comunidade. Essa, então, é a mensagem que deixamos. Vamos agora ver sobre o papel e a importância do profissional de TI. No início da década de 80, o conceito de sistemas online e terminais lentos aparecem no Brasil, aplicados em atividades empresariais. Os microcomputadores que possuíam, na época, drivers de disquete, levaram a informática a todos os funcionários da organização, independente do nível hierárquico. E essas mudanças levaram à necessidade de uma nova postura do profissional de TI. Atualmente, o profissional de TI está muito aquém das perspectivas. Apesar de ter à sua disposição infinitas possibilidades para a sua formação acadêmica, formal e prática, não basta ser mais autodidática e ter uma conversa boa. Pois hoje as empresas não querem correr mais o risco de contratar um profissional nesse perfil. Elas querem garantias de que o profissional contratado é qualificado para a função a ser exercida. Dessa forma, temos um novo mercado, o mercado da informação. As certificações são cada vez mais necessárias. E aqui cabe destacar que cada vez mais essas certificações valem por menos tempo, né? E algumas são complexas, exigindo inclusive experiência por parte do candidato, às vezes, né? O custo também é outro fator a ser considerado. A maioria dos cursos de certificação exige um grande investimento e nem sempre o retorno é fácil. Isso se dá principalmente pelo fato das inovações tecnológicas mudarem os rumos a serem seguidos. Assim, os certificados antes valiosos são aposentados e os certificados antes desconhecidos acabam por serem valorizados. Devido ao alto custo de investimento e de tempo necessário, a maioria das certificações é custeada pelas empresas que precisam de profissionais qualificados. Mas um fato indiscutível a ser considerado é que o profissional de TI deverá se atualizar sempre. E este é o grande desafio de hoje, né? Ele deverá gostar de estudar, de ler, de conhecer, de aprender,
pois a velocidade de mudança na área de TI é cada vez mais rápida. Diante do exposto, né, podemos afirmar, então, que o profissional de TI que esteja fora do mercado encontrará muitas dificuldades para entrar, principalmente aqueles que não terão condição de arcar com certificações, né? Porém, a experiência ainda conta muito nisso. O que esse profissional realizou, no que ele contribuiu para o desenvolvimento de algumas empresas é muito valioso. O profissional de hoje, ele é multitarefa. Porém, antigamente, não se pensava neste profissional que navegava e trabalhava ao mesmo tempo. Considerando-se tarefas incompatíveis, né? Isso mudou, pois a sociedade da informação prediz que a internet deve ser utilizada como meio de disseminação e compartilhamento de conhecimento. Assim, temos que, ao navegar, o profissional está se informando e adquirindo conhecimento para desenvolver melhor o seu trabalho. O profissional de TI não é mais o mesmo, né? O programador é o analista, né? O analista de suporte é administrador de rede e gerente de TI, é o chefe e assim por diante, né? O chefe que participa, no caso, cada vez mais das decisões da empresa. O especialista em hardware vem perdendo espaço no mercado em sua extinção e é cada vez mais próxima, pois o custo das placas são tão baixos que repará-las não vale mais a pena, é melhor comprar uma outra e substituir. Né? Outro ponto a ser considerado é o fato de que o compartilhamento de informações através da internet facilita usuários mais curiosos, né, a resolver os problemas que surgem no seu computador. E assim o técnico perde, né, mais espaço, tendo que buscar qualificações e diferenciais para se adequar à nova realidade. As empresas querem cada vez mais a informação e não mais a informática. E por isso, precisamos de profissionais multidisciplinares que conheçam cada vez mais os negócios da empresa. A tecnologia da informação passa a ser um investimento e não mais uma despesa, como era considerado antes. Sendo assim, o profissional de TI ele ganha um maior destaque dentro das organizações. E devido à grande disponibilidade de informações e o fácil acesso, este profissional deverá saber filtrá-las, separando o que é verdadeiramente útil do que não é. Deverá prover soluções para transformar dados em informações, facilitando as decisões das organizações, dando assim, né, o suporte necessário ao crescimento. A evolução no uso dos computadores, que antes eram vistos apenas como máquinas de escrever e tinha sua utilização restrita aos profissionais de departamentos técnicos, né, que desenvolviam atividades críticas para a empresa e aos dirigentes, levaram à evolução dos profissionais, né, que eram apenas os responsáveis pelas máquinas. Os computadores são vistos hoje como equipamentos essenciais para a manipulação e difusão das informações necessárias à sobrevivência da empresa. Sendo assim, os profissionais que não acompanharam a inovação tecnológica ficaram ultrapassados e foram substituídos. A tecnologia da informação e da comunicação passou a envolver os negócios e as estratégias da organização. E a internet tornou-se ferramenta essencial, pois com seu uso, problemas podem ser resolvidos, né, e soluções podem ser encontradas. Então, neste contexto, surge um novo profissional de TI, né, o gestor que deve agregar valores à empresa através de atividades realizadas, entender a estrutura, a estratégia e o negócio da organização, identificando a melhor maneira para implementar mudanças e otimizar processos, transformando seus conhecimentos no desenvolvimento da empresa. O aprendizado e
a proatividade, né, são assim qualidades indispensáveis e este profissional que deverá participar do planejamento estratégico, né, e percorrer a organização, analisando o desempenho, avaliando os riscos, de forma a detectar os empecilhos, né, ao desenvolvimento, né, buscando então soluções de modo a auxiliar os profissionais das diversas áreas. Né? O profissional de TI, ele deve, antes de tudo, estar atento e preparado às mudanças, pois conhecer bem as ferramentas disponíveis não é mais o suficiente. Ele deve ter visão futurista, acompanhando a evolução, né? Um dos principais problemas do profissional de TI é a falta de regulamentação dessa atividade, que acarreta no crescimento dessa profissão devido à demanda e à importância desse profissional. Uma vez que a tecnologia da informação está presente em várias áreas do conhecimento das organizações, essa falta de regulamentação acaba por possibilitar o surgimento de vários cursos, né, que muitas vezes estão aptos a formar um bom profissional. A falta de um órgão regulamentador, de uma comissão de ética e conduta, é um código de práticas não impede o reconhecimento de um profissional de TI, mas para ser reconhecido, ele deverá portar, né, de maneira adequada, seguindo os princípios éticos de qualquer profissional, né, que deve seguir, seja qual for a sua profissão, né, ele tem que seguir esses princípios. Ele precisa ter estrutura tecnológica para desenvolver suas habilidades e aptidões. Ele precisa ter o poder de comunicação. Ele é um generalista, né? Como alguma das competências e habilidades presentes no bom profissional de TI. Nós vamos conhecer agora, nós temos alguns listados aqui. A boa comunicação, são competências, então, importantes para o profissional de TI. A comunicação é tudo, né? Informar o que está acontecendo aos superiores, ouvir os colegas com seus problemas para prover soluções, né? Uma outra questão também é a boa escrita. A escrita é fundamental a qualquer profissional. Ter uma boa redação, saber as regras gramaticais, escrever um documento de forma correta. A capacidade de negociação, negociar para resolver situações, negociar para buscar melhorias para a empresa e para si. Outra questão, a capacidade de empreender, né? A informática não é fim, é meio. O profissional de TI deve disponibilizar meios para facilitar a vida dos usuários, agilizar os processos e prover redução nos custos. Conhecer as estratégias da organização e seus negócios. Para atender às expectativas da organização, o profissional ele deve conhecer as estratégias. Conhecer a língua inglesa, por exemplo, é uma capacidade de analisar e de síntese, né? Capacidade de buscar, de processar, de analisar e compartilhar informações. Capacidade de aliar a inovação à sustentabilidade. Capacidade de inovar, né, o respeito. Alguns profissionais de TI, eles se acham os donos da verdade por dominarem algumas tecnologias e tratam com desrespeito os colegas de outras áreas. Isso é inadmissível. E, portanto, uma das habilidades essenciais do profissional de TI é o respeito. Prover qualidade, ter noção precisa de tempo e de espaço. Essas são algumas das habilidades e competências que o profissional de TI ele deve buscar a ter, né, para garantir o seu sucesso e o da organização. Assim, a ética do profissional de TI torna-se fundamental na sua conduta. A ética vem do termo grego, né, significa ethos, que significa morada humana. Este termo se relaciona a ninguém saber o pensamento do outro, quando estamos em um local sozinhos e pensamos em manter silêncio. Este local acaba por ser a nossa morada humana. A ética significa tudo aquilo que ajuda a melhorar o ambiente.
é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, pois tem objeto próprio, né? Leis próprias e métodos próprios. O objeto da ética é a moral, que é um dos aspectos do comportamento humano. A expressão deriva da palavra romana mores, com o sentido de costumes. É o conjunto de normas, né, adquiridas pelo hábito, o hábito reiterado de sua prática, né? Mais especificamente, o objeto da ética é a moralidade positiva, que pauta o conjunto de regras de conduta e formas de vida para que o homem realize o seu valor do bem. A ética está acima das regras e ser ético é compreender o que é certo ou errado. A ética existe baseada em regras e normas. Se eu quebro algo pertencente a outro e saio de fininho, minha moral não é um comportamento ético nesse caso. A ética exige para referenciar valores básicos do comportamento do homem em sociedade, tornando assim mais promissor o futuro da humanidade, pois baliza as ações humanas, né? Agir conforme pauta a ética é essencial ao convívio em sociedade. Quem nunca ouviu falar, não faça aos outros o que você não quer que os outros lhe façam. Este é um princípio ético, né, que inibe certas ações que poderiam ser prejudiciais. Sendo assim, em qualquer profissão, a ética deverá ser presente, né? A ética profissional é definida como um conjunto de normas, de condutas e boas práticas que devem ser seguidas no exercício de qualquer profissão. Então, o profissional de TI, ao executar uma tarefa, pode se deparar com dilemas éticos, né? A complexidade envolvida nas atividades da área permite várias possibilidades de ações e possíveis danos, né, não devem ser descartados, né? Por isso, se alguma ocasião, né, as partes envolvidas em uma determinada tarefa divergirem em opiniões ou condutas a serem seguidas, o código de ética deve ser usado para restringir a ação dos indivíduos. Por código de ética, entende-se um conjunto de regras e normas, né, seguidas em determinadas situações, de forma a garantir essas ações éticas. O profissional de TI, ele conhece seus deveres e obrigações, né, quando está regido por um contrato de prestação de serviço ou de emprego, né, sabe o que deve ser feito tecnicamente, mas não conhece como se comportar para realizar a tarefa, se defrontando com dilemas éticos, né? Então, normalmente, aqui entra a questão da regulamentação do profissional de TI, pois como os médicos, né, os engenheiros, né, que fazem juramento aos serem admitidos na profissão, essa profissão também o faria inibindo ações antiéticas, né? É necessário a criação de um código de ética profissional, então, para o setor de informática, né, que trate de questões como comportamento no local de trabalho, a segurança, a privacidade de informações. Como o profissional de TI ainda não possui um código de ética, né, que regule suas atividades, as empresas acabam por criar seu código para pautar os valores que devem ser seguidos por seus empregados. Desde a Carta Magna, né, temos para o exercício de qualquer profissão, qualquer pessoa deverá atender às qualificações que a lei estabelecer, né? São essas as profissões, né, que são regulamentadas. E isso não ocorre com os profissionais de TI. Então, portanto, né, como não há nenhuma exigência legal para exercício da profissão na área de TI, então qualquer pessoa pode fazê-lo. Ou seja, não apenas aqueles que têm conhecimento científico ou embasamento teórico sobre o assunto. Essa é uma das graves questões, né? E é muito desconfortável essa situação.
vamos ver um outro fundamento. Como exemplos de maus comportamentos, né, que a gente pode citar de um profissional de TI que interfere a ética profissional, nós temos profissionais que, ao invés de colar, né, peças novas, eles enganam os clientes e colocam peças velhas. Isso são maus comportamentos, né? Cobrança exacerbada por um serviço que vale bem menos, né? Apropria-se de programas ou vendem, né? Invadem e-mails de colegas de trabalho, quebram sigilos, ameaças de revelação de segredos dos negócios. Então, são maus comportamentos. Diante do exposto, conclui-se que não se pode admitir que um profissional se porte incorretamente no desempenho do seu papel. É antiético. A ética deve estar presente sempre, pois regula o desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. E sem ela não haveria os princípios humanitários essenciais que são comuns e a diversos povos, né, e inibe a autodestruição. O profissional de TI, ele deve ter ciência da sua importância diante da sociedade que se forma. Ele deverá aliar postura, tecnologia e visão de modo que a tecnologia seja utilizada de forma correta, incluindo ao invés de excluir. Ele deverá usar a ética aliada ao seu trabalho, a tecnologia, né, como solução e nunca como exclusão. E a visão agregando valores e diferenciais para si e para o mundo, né? Ser flexível será uma característica determinante, né? E este novo profissional que deve ter em mente que seu comportamento não pode ser o mesmo de quando ele começou a carreira ou tempos atrás. O profissional de TI, ele deve trabalhar cada vez mais com a gerência dos projetos de forma a ter um resultado eficaz. A qualidade deverá ser essencial e, para isso, testes deverão ser realizados para corrigir problemas e garantir o primor do trabalho desenvolvido. Um teste bem feito aumenta consideravelmente a qualidade de um produto final. Então, a eficácia e a eficiência devem andar lado a lado. E por isso que profissionais de TI, como os gerentes de projetos, vêm sendo cada vez mais valorizados, né? Os que têm essa visão. E é por isso também que o conceito de liderança ele vem ganhando força, pois um líder é capaz de envolver as pessoas, motivando-as e fazendo-as sentir parte do processo. Este é o papel do profissional de TI, né? Busca soluções que facilitem o acesso às tecnologias, processar e filtrar informações utilizando-as de forma consciente, coerente e eficaz. Ser capaz de garantir qualidade no processo de desenvolvimento de softwares, capturar o conhecimento que deve ser cada vez mais compartilhado, restringindo, organizando, analisando e disponibilizando de forma a facilitar sua dimensão através de vários suportes informacionais. Dessa forma, teremos um profissional cada vez mais apto, né, para ajudar na construção da sociedade da informação. Então, concluindo, muito se tem feito para atingir a sociedade da informação brasileira ideal. Mas muito temos para fazer numa sociedade em que a desigualdade social é acentuada. A sociedade da informação encontra-se em processos de formação e expansão. E, por isso, devemos estar atentos para que essa sociedade seja a mais justa possível, incluindo aqueles que ainda encontram-se à margem, né? As redes digitais facilitarão o acesso às informações, compartilhando-as, permitindo acompanhar as políticas públicas e os programas dos governos, por exemplo. Essas redes facilitarão o acesso às oportunidades de trabalho, as relações socioculturais, econômicas, simplificando tarefas, trazendo maior disponibilidade de serviços. Outro ponto de destaque é a importância dos conteúdos digitais. A produção de conteúdos
nacionais e sua disseminação são fundamentais para o avanço da sociedade da informação, por serem matérias-primas para a gestão da informação, do conhecimento e do aprendizado. Assim, a inclusão digital será essencial para estar inserido digitalmente, favorecerá a inclusão social do cidadão. Podemos concluir, então, que o Brasil tem muito por fazer para consolidar a sua sociedade da informação. Os governos deverão ter muito cuidado com os projetos de inclusão digital para que eles atendam realmente às perspectivas nacionais. E os profissionais de TI, ele deverá se adequar às novas tendências mundiais, em que cada vez mais é levada em conta a sua participação em prol da sociedade. Buscamos nessa disciplina, então, disponibilizar algumas informações como fonte de estudo. Analisamos conteúdos e compartilhamos um pouco do conhecimento que fomos adquirindo ao longo desse curso. Dessa forma, tomamos consciência da importância do aprender e o papel que nós, estudantes da computação, temos como profissionais de TI. Então, esperamos ter contribuído de alguma forma para demonstrar a importância dos cidadãos brasileiros com essa sociedade da informação, que não é mais utópica, é a realidade, contribuindo para que sua consolidação e entendendo as expectativas desse curso. Eu agradeço, então, a todos vocês a atenção. Qualquer dúvida pode nos comunicar através do ambiente virtual. Então, vamos aos trabalhos que temos a fazer e bons estudos. Então, um abraço.